Senhor, por favor, conserte o meu ursinho, pediu a menina. Foi o último presente do meu pai. Ela estendeu o brinquedo rasgado para Gabriel, que parou por um instante. Com o seu terno impecável e um contrato de 8 milhões de euros acabado de assinar, ele não esperava que aqueles olhos suplicantes mudassem tudo de repente. Mal sabia ele que aquele urso velho salvaria a sua vida. Gabriel pegou no ursinho das mãos dela. O tecido estava gasto, a costura do braço esquerdo completamente aberta e o enchimento começava a sair. Ele virou o brinquedo, procurando desesperadamente alguma coisa que pudesse fazer ali mesmo, na mesa de uma cafetaria barulhenta. Não havia nada. Gabriel não sabia costurar, nem nunca tinha segurado uma agulha na vida. Mas os olhos verdes da menina esperavam uma resposta que ele não conseguia dar. Eu não sei consertar ursos, disse ele, a voz saindo mais baixa do que pretendia, mas conheço alguém que sabe. Alice inclinou a cabeça, curiosa. Quem? Gabriel hesitou. Não conhecia ninguém, mas não conseguia dizer não àquela criança. Vou descobrir. Pode esperar um pouco? Ela assentiu e sentou-se na cadeira ao lado dele, balançando as pernas que não chegavam ao chão. Gabriel olhou à sua volta. Ninguém parecia procurar por uma criança, nenhum adulto desesperado, nenhuma mãe a correr. Onde está a sua mãe, Alice? A menina apontou para a rua. Ela foi comprar o remédio e disse para eu esperar aqui, explicou. Mas vi o senhor e pensei que podia ajudar. Gabriel olhou pela janela. A farmácia ficava a 3 quarteirões dali. Ele não devia estar envolvido naquilo. Tinha uma reunião em 40 minutos, mas os seus dedos ainda seguravam o ursinho. Como sabia que eu podia ajudar? Perguntou. Alice deu de ombros. O senhor parece-se com o meu pai. Ele também usava terno e consertava sempre as coisas. Gabriel sentiu um aperto no peito. Ele não consertava nada. Nos últimos 2 anos, só tinha destruído. Afastou os amigos, ignorou a família, trabalhou até não sentir mais nada. E agora estava sentado com uma criança desconhecida, segurando um urso rasgado, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Qual era o nome do seu pai? Perguntou. Alice sorriu. Vinícius. Ele era motorista de autocarro. A minha mãe disse que ele teve um acidente, que não doeu, que ele só adormeceu. Gabriel fechou os olhos por um segundo. Marina tinha morrido num acidente também. O carro bateu de frente. Ela não sofreu, disseram os médicos, mas ele sofreu todos os dias desde então. Sinto muito, Alice. Ela abanou a cabeça. Não precisa. Ele está no céu e um dia vou vê-lo de novo. A simplicidade daquelas palavras doeu mais do que qualquer coisa. Gabriel nunca acreditara no céu, nunca acreditara em reencontros. Marina tinha partido e o mundo continuava a girar, indiferente, cruel. Você acredita nisso? Perguntou Alice, olhando para ele com seriedade. A minha mãe disse que a gente sempre encontra quem ama, mesmo que demore. Gabriel não respondeu. Olhou para o relógio. 35 minutos. Precisava ir, mas não conseguia levantar-se. Senhor, o senhor é casado? A pergunta apanhou-o desprevenido. Era, respondeu. Alice esperou. Ele continuou. A minha esposa morreu há 2 anos. O senhor sente a falta dela? Perguntou Alice. Gabriel engoliu em seco. Ninguém lhe perguntava aquilo. As pessoas evitavam o assunto, mudavam de conversa, ofereciam condolências vazias. Mas aquela menina de 5 ou 6 anos simplesmente perguntou. Todos os dias. Alice tocou-lhe na mão, pequena, quente e viva. A minha mãe chora todos os dias. Ela acha que eu não vejo, mas eu vejo. Chora na casa de banho e à noite, quando pensa que eu estou a dormir. Gabriel olhou para a menina. E você? Você chora às vezes? Sim, mas tento ser forte para não deixar a minha mãe mais triste. Ele sentiu os olhos arderem. Aquela criança carregava um peso que não devia existir, e ele estava ali, afogado na própria dor, incapaz de ver o sofrimento à sua volta. Você é muito corajosa, Alice. Ela sorriu. O senhor também vai ser, um dia. A porta da cafetaria abriu-se. Uma mulher entrou a correr, cabelos presos num rabo de cavalo desalinhado, mala pendurada no ombro, sacola de farmácia na mão. Procurou com os olhos até encontrar Alice. O rosto dela mudou de pânico para alívio.
Alice, eu disse para você não sair da mesa. A menina levantou-se. Eu não saí, mamãe. Só vim falar com o senhor. A mulher aproximou-se. Ela era jovem, talvez 30 anos, olhos cansados, roupas simples, mas limpas. Olhou para Gabriel com desconfiança. Desculpa, ela não devia ter incomodado. Gabriel levantou-se também. Não incomodou, ela só pediu ajuda com o ursinho. A mulher olhou para o brinquedo na mão dele. Algo no rosto dela mudou, ficou mais suave, mais triste. Esse urso, o meu marido deu-lhe 1 semana antes do acidente. Gabriel estendeu o ursinho. Ela disse que quer consertá-lo, que foi o último presente dele. A mulher pegou no brinquedo, virou-o nas mãos. Eu não sei costurar direito. Tentei várias vezes, mas sempre fica pior. Gabriel não pensou. As palavras saíram sozinhas. Eu posso tentar encontrar alguém. Alguém que o conserte bem. Ela olhou para ele surpresa. O senhor não precisa de fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Houve um silêncio. A mulher estudou o rosto dele como se tentasse entender o motivo. Não ia encontrar, porque nem ele sabia. O meu nome é Beatriz, disse ela finalmente. E eu não posso pagar muito. Gabriel abanou a cabeça. Não estou a pedir pagamento, só quero ajudar. Beatriz hesitou. Alice puxou a mão da mãe. Mamãe, ele é simpático, igual ao pai. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. Ela piscou rapidamente, tentando esconder. Está bem, se o senhor conseguir, eu agradeço. Gabriel pegou no telemóvel. Dê-me o seu número, eu ligo quando tiver algo. Beatriz ditou. Ele salvou o contacto como Beatriz Ursinho. Soou estranho, mas fazia sentido. Ligo em alguns dias, disse. Beatriz agradeceu, pegou Alice pela mão e saiu. Antes de atravessarem a porta, Alice virou-se e acenou. Gabriel acenou de volta. Ficou ali parado até elas sumirem na esquina. Olhou para o relógio. 20 minutos. Perdeu a reunião. Não se importou. Saiu da cafetaria e caminhou até ao escritório. Subiu os 15 andares de escada, ignorando o elevador. Precisava pensar, precisava entender por que uma criança desconhecida o tinha abalado tanto. Chegou à sua sala. A secretária, Patrícia, olhou-o surpresa. Senhor Andrade, a reunião... Cancelada? Mas são 8 milhões. Eu disse para cancelar, respondeu Gabriel. Patrícia arregalou os olhos. Em 3 anos a trabalhar com ele, nunca tinha visto Gabriel cancelar uma reunião. Ele trancou a porta do escritório, sentou-se na cadeira e olhou pela janela. A cidade estendia-se lá embaixo, movimentada, indiferente. Pegou no telemóvel e pesquisou Concerto de Brinquedos Lisboa. Apareceram lojas, ateliês, pessoas que faziam restauração. Ele anotou 3 endereços, mas não era só isso. Ele sabia. Não era só sobre o urso, era sobre Alice, sobre Beatriz, sobre o jeito que aquela mulher olhou para ele quando disse que queria ajudar, como se há muito tempo ninguém oferecesse nada sem querer algo em troca. Gabriel passou o resto do dia a pesquisar. Ligou para 7 lugares. 4 não atenderam. 2 disseram que não trabalhavam com ursos velhos. 1 aceitou. Era uma senhora, dona de um ateliê num bairro tradicional de Lisboa. Ela disse que conseguia consertar qualquer coisa. Ele marcou para o dia seguinte. Saiu do escritório às 8 da noite. Normalmente ficava até às 11, mas naquele dia não conseguia concentrar-se. Foi para casa, para o seu apartamento vazio e silencioso. Ele morava num lugar grande demais para uma pessoa só. 4 quartos, sala enorme, varanda com vista para o parque. Marina tinha escolhido. Ela queria espaço para filhos. Eles nunca tiveram. Ela morreu antes. Gabriel esquentou uma comida congelada. Comeu sem sentir o gosto, tomou banho, deitou-se e ficou olhando para o teto. Pensou em Alice, no jeito que ela lhe tocou na mão, no jeito que disse que ele ia ser corajoso um dia. Pensou em Beatriz, no cansaço nos olhos dela, no jeito que tentou esconder as lágrimas. Ele não dormiu naquela noite. Ficou virando de um lado para o outro, olhando o relógio a cada meia hora. Às 3 da manhã, levantou-se, foi até a sala e sentou-se no sofá. Aquele apartamento sempre foi silencioso demais. Marina costumava encher a casa de música. Ela cantava no chuveiro, dançava na cozinha, ria alto.
Depois que ela partiu, Gabriel desligou tudo. Não ligava o rádio, não assistia à televisão, não ouvia nada. O silêncio era mais fácil, doía menos. Mas naquela noite, o silêncio estava pesado demais. Ele pegou no telemóvel, olhou para o número de Beatriz, quase ligou, mas eram 3 da manhã. Guardou o telefone e ficou ali até o sol nascer. No dia seguinte, foi direto para o ateliê. A senhora chamava-se Dona Amélia. Tinha uns 70 anos, cabelos brancos presos num coque e mãos firmes. Ela pegou no ursinho, examinou-o com cuidado, passou os dedos pelas costuras, olhou o enchimento, virou-o de todos os lados. É um trabalho delicado, mas dá para fazer, disse. Quanto tempo? 3 dias, talvez 4. Gabriel assentiu. Quanto custa? Dona Amélia pensou. 150 euros. Ele tirou a carteira e deu 300. O resto é pelo capricho. Ela sorriu. Pode deixar, vai ficar novo. Gabriel saiu de lá mais leve. 3 dias. Ele ia ligar para Beatriz em 3 dias. Voltou para o escritório, trabalhou, mas a cabeça estava noutro lugar. Patrícia entrou na sala à meio da tarde. Sr. Andrade, o cliente de ontem quer remarcar. Remarca. Ele está irritado, disse que foi desrespeito. Gabriel olhou para ela. Eu tive um compromisso importante. Patrícia não disse nada, mas Gabriel viu a surpresa no rosto dela. Ele nunca tinha chamado nada de mais importante que o trabalho. Os 3 dias passaram devagar. Gabriel checava o telemóvel toda a hora. Não sabia por que estava tão ansioso. Era só um urso, mas não era. Ele sabia disso. No 3º dia, Dona Amélia ligou. Está pronto? Gabriel saiu do escritório no meio da reunião e foi até ao ateliê. Dona Amélia entregou o ursinho. Ele estava perfeito. Costura invisível, pelúcia limpa. Até o nariz tinha sido refeito. Parecia novo, mas mantinha a essência do brinquedo velho. Ficou incrível, exclamou Gabriel. Dona Amélia sorriu. Essa menina vai ficar feliz. Gabriel pegou no urso com cuidado, agradeceu, foi direto para o carro, pegou no telemóvel, olhou para o número de Beatriz, respirou fundo e ligou. Tocou 4 vezes e ela atendeu. Alô? Beatriz, é o Gabriel, da cafetaria. Silêncio. Depois. Ah, oi. Consegui consertar o ursinho. A voz dela mudou. Sério? Sério. Ficou novo. Nossa, obrigada. Gabriel hesitou. Você está em casa? Eu posso levar agora se você puder. Beatriz deu o endereço. Ele colocou no GPS 25 minutos. Um bairro simples, na periferia da zona leste de Lisboa. Gabriel dirigiu. Não ligou o rádio, só pensou no que estava a fazer e por que estava a fazê-lo. Chegou a um prédio pequeno de 5 andares com pintura descascada. Estacionou, subiu as escadas, 3º andar, apartamento 306. Tocou a campainha. Beatriz abriu. Ela usava calça de ganga e camisola branca, cabelos soltos, sem maquilhagem. Os olhos ainda cansados, mas com um brilho diferente. Oi! Oi! Gabriel estendeu o ursinho. Ela pegou, olhou com atenção, passou os dedos pela costura, apertou o braço que estava rasgado. Está perfeito, exclamou. A senhora que consertou é muito boa. Beatriz olhou para ele. Quanto eu te devo? Nada. Não, eu preciso pagar. Gabriel abanou a cabeça. Já está pago. Mas... Beatriz, deixa-me fazer isso. Ela ficou em silêncio, então acenou para dentro. Você quer entrar? Alice vai querer vê-lo. Gabriel ia dizer não. Ia agradecer e ir embora, mas entrou. O apartamento era pequeno, sala e cozinha juntas, 2 quartos, casa de banho, tudo arrumado, limpo, mas antigo. Sofá com capa, mesa de plástico, televisão pequena. Havia fotos na parede, Beatriz e um homem sorrindo, Alice, bebê no colo dele. Uma família feliz que não existia mais. Alice saiu correndo do quarto. Senhor Gabriel? Ela parou na frente dele, sorrindo. Você consertou? Ele entregou o urso. Alice abraçou o brinquedo com força, apertou-o contra o peito, cheirou, passou a mão na pelúcia. Está igual a novo. Obrigada, obrigada. Beatriz sorriu.
Gabriel sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia há muito tempo. Beatriz ofereceu café. Ele aceitou. Sentaram-se na mesa. Alice ficou no sofá, abraçada com o urso, a assistir ao desenho. Você não precisava de ter feito isso, Beatriz disse. Gabriel tomou um gole do café. Estava forte, quente. Eu sei, mas queria. Por quê? Ele olhou para ela. Olhos castanhos, diretos, honestos. Não sei. Alice lembrou-me de algo que eu tinha esquecido. Do quê? Que ainda existem coisas boas, coisas simples. Beatriz baixou os olhos. Desculpa se ela incomodou. Ela é muito curiosa. Ela não incomodou. Ela me ajudou. Beatriz olhou para ele confusa. Gabriel continuou. Eu estava perdido. Ainda estou. Mas ela mostrou-me que ainda dá para fazer algo, mesmo que seja pequeno. Beatriz não disse nada, só olhou para ele de um jeito que fez Gabriel sentir que ela entendia. Eles ficaram conversando sobre coisas pequenas, sobre Alice, sobre trabalho. Beatriz era caixa de supermercado, trabalhava 6 dias por semana. A mãe dela cuidava de Alice durante o dia. É difícil sozinha, ela admitiu, mas a gente se vira. Gabriel admirou aquilo. A força dela, a resiliência. Ele tinha dinheiro, conforto, mas não tinha nada parecido com o que ela tinha. Alice está na escola? Perguntou. Beatriz assentiu. Está no 1º ano. Ela adora. Diz que quer ser professora. Gabriel sorriu. Igual a mãe? Não, eu não sou professora, só caixa. Mas você ensina-a. Isso conta. Beatriz olhou para ele surpresa. Ninguém nunca tinha dito isso. Eu tento, mas é difícil. Eu trabalho o dia todo. Quando chego em casa, estou cansada. Às vezes, eu sinto que não sou suficiente. Gabriel entendeu aquilo. A sensação de não ser suficiente. Ele sentia-a todos os dias. Você está a fazer o seu melhor. Isso é o que importa. Beatriz deu um sorriso pequeno. Obrigada. Eles continuaram conversando sobre Vinícius, sobre como ele era. Beatriz contou que eles se conheceram no liceu. Namoraram 6 anos antes de casar. Ele era engraçado, carinhoso, trabalhador, descreveu. Ele sempre quis ser motorista de autocarro, Beatriz disse, desde criança. Dizia que gostava de levar as pessoas para os lugares, que era importante. Gabriel ouviu, tentou imaginar o homem que Beatriz descrevia. Um homem simples, feliz, satisfeito com a vida, tão diferente dele. E você? Beatriz perguntou. Como era a sua esposa? Gabriel hesitou. Fazia tempo que ele não falava sobre Marina. Ela era intensa. Tudo nela era intenso. O jeito que ria, o jeito que amava, o jeito que vivia. Ela não fazia nada pela metade. Vocês eram felizes? Éramos, até não sermos mais. Beatriz esperou. Gabriel continuou. Ela morreu voltando de uma festa. Eu estava a trabalhar, como sempre. Ela ligou-me, disse que queria que eu fosse. Eu disse que não podia. Ela foi sozinha. Bateram no carro dela na volta. Beatriz tocou a mão dele. Não foi sua culpa. Gabriel olhou para a mão dela sobre a sua. Pequena, calejada, mas quente. Eu sei, mas não consigo parar de pensar. Se eu tivesse ido, se eu tivesse parado de trabalhar só uma vez, você não podia saber. Mas eu podia ter ido. Eu escolhi o trabalho e ela morreu sozinha. Beatriz apertou a mão dele. Ela amava-o. Ela sabia que você trabalhava para ter uma vida boa com ela. Gabriel não respondeu, porque não era verdade. Ele não trabalhava para ter uma vida boa com Marina. Ele trabalhava porque não sabia fazer outra coisa, porque era mais fácil trabalhar do que sentir. Alice correu até a mesa, pulou no colo de Beatriz. Mamãe, posso mostrar o meu quarto ao Sr. Gabriel? Beatriz olhou para Gabriel. Ele assentiu. Alice pulou e pegou na mão dele e puxou-o até o quarto. Era pequeno, cama de solteiro, guarda-roupa, prateleira com brinquedos. Havia desenhos na parede, desenhos de família, pai, mãe, filha, todos sorrindo. Eu que fiz, Alice disse, orgulhosa. Gabriel olhou os desenhos. Um deles mostrava um homem de uniforme segurando a mão de uma menina. Esse é o seu pai? Alice assentiu. Ele sempre me levava ao parque. A gente ia todo domingo. Você sente falta? Todos os dias, mas a minha mãe diz que ele está sempre comigo, que ele me vê de lá de cima.
Gabriel abaixou-se, ficou na altura dela. Você acredita nisso? Alice pensou. Eu acho que sim, porque às vezes eu sinto ele perto quando estou triste ou com medo. Eu sinto que ele está aqui. Gabriel sentiu os olhos arderem de novo. Você é uma menina muito especial, Alice. Ela sorriu e abraçou-o. Gabriel ficou parado por um segundo, depois abraçou-a de volta. Quando ele voltou para a sala, Beatriz estava a lavar as chávenas. Ela virou-se. Desculpa, Alice às vezes é intensa. Não precisa pedir desculpa, ela é incrível. Beatriz sorriu, um sorriso genuíno, cansado, mas real. Gabriel olhou para o relógio. Já era tarde. Ele deveria ir, mas não queria. Eu tenho que ir, ele disse. Beatriz assentiu. Obrigada de verdade por tudo. Gabriel caminhou até a porta. Alice correu e abraçou a perna dele. Você vai voltar? Gabriel olhou para Beatriz. Ela esperava a resposta também, não com expectativa, nem com esperança, só com curiosidade. Posso? Beatriz hesitou, depois assentiu. Pode. Gabriel saiu, desceu as escadas, entrou no carro, ficou ali parado, segurando o volante. Ele não entendia o que estava a acontecer, não entendia por que uma mulher desconhecida e uma criança o tinham abalado tanto, mas sabia uma coisa, ele queria voltar. Nos dias seguintes, Gabriel não conseguiu parar de pensar em Beatriz e Alice. Durante as reuniões, ele pegava-se pensando na conversa deles, no jeito que Beatriz falou sobre Vinícius, no jeito que Alice abraçou o ursinho. No sábado, ele ligou. Beatriz atendeu ao segundo toque. Oi, Gabriel. Oi. Eu estava a pensar. Alice já foi ao jardim zoológico? Silêncio. Faz tempo. A última vez foi com o Vinícius. Por quê? Eu queria levar vocês, se você quiser. Beatriz demorou para responder. Gabriel, você não precisa de fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Por quê? Ele não tinha uma resposta boa, só a verdade. Porque eu me sinto melhor quando estou com vocês. Beatriz ficou em silêncio. Gabriel ouviu a respiração dela do outro lado. Está bem. Alice vai adorar. No domingo, Gabriel foi buscá-las. Alice estava a usar um vestido amarelo, laço no cabelo. Beatriz estava de calça de ganga e blusa verde, simples, mas bonita. Alice pulou no banco de trás. Vamos ver os macacos. Beatriz entrou na frente. Obrigada por isso, Gabriel. Ele deu de ombros. Eu também queria sair um pouco. O jardim zoológico estava cheio, famílias, casais, crianças a correr. Gabriel não ia num lugar assim há anos. Eles caminharam. Alice corria na frente, apontando para cada animal. Ela gritou quando viu os macacos, riu quando viu os pinguins, ficou séria quando viu os leões. Por que eles estão presos? Perguntou. Gabriel olhou para Beatriz. Ela abaixou-se. Para ficarem seguros, para a gente poder vê-los. Mas eles não preferiam estar livres? Beatriz pensou. Talvez, mas às vezes a gente fica preso mesmo quando não quer e tem que aprender a viver assim. Gabriel entendeu a mensagem. Eles continuaram a andar, pararam para comer sanduíche, batata frita e sumo. Alice comeu rápido e saiu correndo de novo. Beatriz e Gabriel ficaram sozinhos. Ela gosta de você, Beatriz disse. Eu gosto dela também. Você é bom com ela, natural. Gabriel olhou para Alice brincando perto do coreto. Eu nunca tive filhos. Marina queria, mas a gente sempre adiou. Trabalho, dinheiro, tempo, sempre tinha uma desculpa. Você se arrepende? Todos os dias. Beatriz ficou em silêncio, depois falou. Vinícius queria mais filhos, mas a gente não tinha dinheiro. Eu trabalhava, ele trabalhava, mal dava para Alice. Ele sempre dizia que um dia a gente ia ter, mas esse dia nunca veio. Gabriel olhou para ela. Você também se arrepende de não ter mais filhos? Às vezes, mas de ter tido Alice? Nunca. Gabriel admirou aquilo. A certeza dela, a paz com as escolhas, algo que ele nunca teve. Eles ficaram o dia todo. Quando o sol começou a pôr-se, voltaram para o carro. Alice dormiu no banco de trás. Beatriz olhou pela janela. Obrigada por hoje, ela disse. Foi bom. Fazia tempo que a gente não saía assim. Para mim também. Gabriel dirigiu em silêncio.
Parou na frente do prédio, ajudou Beatriz a carregar Alice, subiu com elas. Beatriz colocou Alice na cama. Voltou para a sala. Você quer um café? Gabriel ia dizer não, mas disse sim. Eles sentaram de novo, na mesma mesa, com as mesmas chávenas, mas algo era diferente, algo tinha mudado. Gabriel, Beatriz começou. Por que você está a fazer isso? A fazer o quê? Isso? Vindo aqui, levando a gente para o jardim zoológico, sendo gentil? Gabriel pensou. Porque eu preciso, porque faz 2 anos que eu estou sozinho e eu esqueci como é se sentir vivo. Beatriz olhou para ele. E você se sente vivo aqui? Sim. Ela baixou os olhos. Eu também estava sozinha, mesmo com Alice. Eu estava só. E aí você apareceu? Eu não sou nada especial, Beatriz. Você é. Você não vê, mas você é. Gabriel não sabia o que dizer. Ficaram em silêncio. Um silêncio confortável, diferente do silêncio pesado do apartamento dele. Quando ele levantou para ir embora, Beatriz segurou a mão dele. Volta quando quiser. A porta está sempre aberta. Gabriel apertou a mão dela. Eu volto. Gabriel voltou no fim de semana seguinte, e no outro, e no outro. Virou rotina. Todo sábado ele ia buscar Beatriz e Alice. Iam ao parque, ao cinema, à praia. Alice sempre corria na frente, rindo, brincando. Beatriz sempre caminhava ao lado dele, conversando sobre coisas pequenas. E Gabriel, pela primeira vez em 2 anos, sentia que fazia parte de algo. No trabalho, as coisas mudaram. Patrícia notou, os sócios notaram. Gabriel saía mais cedo, não trabalhava nos fins de semana, recusava viagens. Numa reunião, Roberto, o sócio principal, chamou-o à sala. Gabriel, você está bem? Ele assentiu. Estou. Você está diferente, menos presente. Gabriel olhou para ele. Roberto tinha 60 anos, 3 casamentos fracassados, 2 filhos que não falavam com ele. Ele vivia no escritório, dormia no escritório, morria no escritório. Eu estou mais presente do que nunca, Gabriel disse. Roberto franziu a testa. Você cancelou 3 viagens este mês. Isso não é normal. Eu tinha compromissos mais importantes que a empresa, Gabriel pensou. Há 3 meses, a resposta seria não. Mas agora sim. Roberto ficou em silêncio, depois suspirou. Você está com alguém? Gabriel hesitou. Estou a conhecer uma pessoa. Sério? Roberto pareceu surpreso. Eu achei que você nunca ia superar a Marina. Eu não superei, mas eu aprendi a viver com a falta dela. Roberto acenou com a cabeça. Fico feliz por você. Só não deixa isso atrapalhar o trabalho. Gabriel saiu da sala, mas as palavras de Roberto ficaram na cabeça. Ele estava a deixar o trabalho de lado. Sim, ele importava-se? Não. Num sábado de chuva, Gabriel chegou ao apartamento de Beatriz. Alice abriu a porta. Senhor Gabriel, a mamãe não está bem. Gabriel entrou rápido. Beatriz estava no sofá, coberta com um cobertor, rosto pálido. O que aconteceu? Não é nada, Beatriz disse, a voz saindo fraca. Só uma gripe. Gabriel abaixou-se, tocou a testa dela. Estava quente. Você está com febre. Eu sei, mas vai passar. Você foi ao médico? Beatriz abanou a cabeça. Não tenho tempo e o posto está sempre cheio. Gabriel olhou para Alice. Ela estava preocupada. Você tomou algum remédio? Paracetamol, mas acabou. Gabriel levantou-se. Vou buscar. Gabriel, você não precisa. Eu volto já. Ele saiu, foi até a farmácia, comprou paracetamol, vitamina C, sopa pronta e sumo. Voltou em 15 minutos. Beatriz estava deitada, olhos fechados. Alice sentada ao lado dela, segurando a mão. Gabriel esquentou a sopa, serviu para Beatriz. Ela comeu devagar. Ele deu o remédio, cobriu-a direito. Você precisa descansar. Eu tenho que trabalhar amanhã. Você não vai trabalhar doente. Gabriel, eu preciso do dinheiro. Eu pago. Beatriz olhou para ele. Não, Gabriel, não. Eu não aceito. Gabriel suspirou. Então descansa hoje. Amanhã você vê como está. Beatriz fechou os olhos. Adormeceu em poucos minutos. Gabriel ficou.
Cuidou de Alice, fez comida, brincou, colocou-a para dormir. Ficou na sala assistindo Beatriz dormir. Ela respirava devagar, rosto tranquilo. Era bonita, não do jeito das mulheres que Gabriel conhecia antes. Ela era bonita de um jeito real, cansado, honesto. Às 10 da noite, Beatriz acordou, olhou à sua volta, viu Gabriel sentado na poltrona. Você ainda está aqui? Estou. Gabriel, você não precisa. Eu sei. Ela sentou devagar. Por quê? Por que você faz isso? Gabriel olhou para ela. Porque eu quero. Porque quando estou aqui, eu esqueço de tudo que dói. Beatriz ficou em silêncio, depois levantou-se, caminhou até ele, sentou-se no braço da poltrona. Você é uma boa pessoa, Gabriel. Não sou. É sim, você só não acredita. Gabriel olhou para ela, olhos castanhos, cansados, mas cheios de algo que ele não via há muito tempo. Esperança. Ele levantou a mão, tocou o rosto dela. Beatriz não se afastou. Eu tenho medo, ele disse. Do quê? De estragar isso, de estragar você. Beatriz segurou a mão dele. Você não vai estragar nada. Ele aproximou-se, ela também. Eles beijaram-se devagar, com cuidado, como se o mundo pudesse quebrar. Quando se afastaram, Beatriz estava sorrindo. Faz tempo que eu não fazia isso. Gabriel sorriu também. Eu também. Eles ficaram assim, juntos, silenciosos, completos. Nos meses seguintes, Gabriel passou cada vez mais tempo com Beatriz e Alice. Jantares, filmes, passeios. Alice começou a chamá-lo de tio Gabriel. Beatriz começou a sorrir mais e Gabriel começou a viver de novo. Mas nem tudo era fácil. Houve um dia em que Alice chorou. Ela estava a brincar no parque quando viu um pai a carregar a filha nos ombros. Ela correu até Beatriz. Eu quero o meu papai. Beatriz abraçou-a. Eu sei, amor. Eu também quero. Gabriel ficou ao lado, impotente, sem saber o que fazer. Alice olhou para ele. Você pode ser meu papai. Gabriel sentiu o coração apertar, olhou para Beatriz. Ela estava a chorar também. Alice, Beatriz começou. O tio Gabriel? Eu posso, Gabriel disse. Beatriz olhou para ele surpresa. Ele continuou. Eu não sou seu pai, nunca vou ser, mas eu posso estar aqui se você quiser. Alice abraçou. Eu quero. Gabriel abraçou-a de volta, olhou para Beatriz. Ela estava sorrindo, lágrimas escorrendo. Naquela noite, depois de colocar Alice para dormir, Beatriz e Gabriel conversaram. Você tem certeza? Beatriz perguntou. Do quê? Disso, de nós, de Alice. Gabriel pegou a mão dela. Eu nunca tive tanta certeza de nada. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. Eu tenho medo. De quê? De você ir embora, de Alice se apegar e você sumir. Gabriel virou-a para ele, olhou nos olhos dela. Eu não vou a lugar nenhum. Como você sabe? Porque eu passei 2 anos sozinho, 2 anos morto, e vocês me trouxeram de volta. Eu não vou jogar isso fora. Beatriz beijou-o, diferente da primeira vez. Esse beijo era urgente, desesperado, cheio de medo e esperança. Quando se afastaram, ela sussurrou. Eu te amo. Gabriel congelou. Fazia tanto tempo que ele não ouvia essas palavras. Tanto tempo que ele não sentia isso. Desculpa, Beatriz disse. Eu não devia ter. Eu também te amo, Gabriel interrompeu. Beatriz olhou para ele. Sério? Sério. Eles se beijaram de novo, e pela primeira vez, Gabriel sentiu que estava no lugar certo. Meses depois, Gabriel conheceu a mãe de Beatriz. Dona Lúcia era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos iguais aos de Beatriz. Ela olhou Gabriel de cima a baixo quando ele chegou. Então, você é o tal Gabriel? Sou. Ela cruzou os braços. Você é rico? Gabriel piscou. Desculpa? A minha filha disse que você é empresário. Isso significa rico. Mãe! Beatriz reclamou. Dona Lúcia ignorou. Eu não me importo com dinheiro, mas eu me importo com a minha filha e com a minha neta. Então eu vou perguntar de novo. Você é sério? Gabriel olhou para ela. Sou. Você vai embora quando cansar? Não. Como eu sei que posso confiar? Você não sabe, mas eu vou provar.
Dona Lúcia estudou, depois assentiu. Está bem, mas se você machucar elas, você vai ter que lidar comigo. Gabriel sorriu. Eu aceito. No jantar, Dona Lúcia relaxou. Ela contou histórias de Beatriz criança, de Vinícius, de Alice bebê. Gabriel ouviu tudo e percebeu que estava a ser aceito numa família. Numa noite de dezembro, Gabriel levou Beatriz e Alice para conhecer o apartamento dele. Alice ficou boquiaberta. É tão grande! Ela correu pelos cômodos, explorando tudo. Beatriz ficou na sala, olhando a vista. É lindo! Gabriel ficou ao lado dela. Era vazio até agora. Beatriz olhou para ele. Gabriel, é verdade. Esse lugar nunca foi um lar, mas com vocês pode ser. Beatriz sorriu. Você está a pedir-me para morar aqui? Não, ainda não, mas um dia, quando você estiver pronta. Beatriz beijou-o. Eu já estou. 2 meses depois, Beatriz e Alice mudaram-se. Foi estranho no começo. O apartamento grande demais, a rotina diferente, mas aos poucos virou natural. Alice tinha um quarto só dela. Beatriz e Gabriel dividiam o quarto principal. Eles viraram uma família. Gabriel começou a ir buscar Alice na escola, ajudava com a lição de casa, ia nas reuniões de pais. Pela primeira vez, ele entendia o que Marina queria. Ele entendia porque ela queria filhos, porque aquilo era real, aquilo importava. Numa tarde, Gabriel estava a ajudar Alice com matemática. Ela estava frustrada. Eu não consigo. Consegue sim. Olha aqui, ele explicou de novo. Ela tentou, acertou. Eu consegui. Gabriel sorriu. Conseguiu. Alice abraçou-o. Obrigada, papai. Gabriel congelou. Alice percebeu. Desculpa, eu não devia ter. Não, Gabriel disse, a voz saiu trêmula. Pode me chamar assim se você quiser. Posso? Pode. Alice sorriu. Abraçou-o de novo. Gabriel abraçou-a de volta. Sentiu os olhos arderem. Olhou para a porta. Beatriz estava ali, observando. Ela estava a chorar também. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto. Beatriz virou-se. Você está bem? Estou. É só... Ela me chamou de papai. Beatriz sorriu. Eu sei. Eu ouvi. Você se importa? Não. Vinícius sempre vai ser o pai dela. Mas você está aqui. Você está presente. Isso é o que importa. Gabriel olhou para ela. Eu nunca imaginei isso, ter uma família de novo. E agora? Agora eu não consigo imaginar minha vida sem vocês. Beatriz beijou-o. Então não imagine. Gabriel riu. Não vou. Num sábado, Gabriel levou Beatriz e Alice de volta à cafetaria, a mesma onde tudo começou. Eles sentaram na mesma mesa. Alice pediu chocolate quente. Beatriz pediu café. Gabriel também. Por que a gente veio aqui? Beatriz perguntou. Gabriel olhou à sua volta. Foi aqui que tudo mudou. Foi aqui que Alice me pediu ajuda e eu nunca mais fui o mesmo. Alice sorriu. Eu sabia que o Senhor ia ajudar. Como? Porque o Senhor parecia triste, igual a mamãe, e pessoas tristes entendem pessoas tristes. Gabriel olhou para Beatriz. Ela estava sorrindo. Ela está certa, sempre está. Eles terminaram o café, saíram e caminharam pela rua. Alice ia na frente, pulando. Beatriz segurava a mão de Gabriel. Obrigada, ela disse. Por quê? Por não desistir, por ficar, por nos amar. Gabriel apertou a mão dela. Obrigada por me deixar entrar. 1 ano depois do dia na cafetaria, Gabriel organizou uma festa. Chamou a família dele, que ele tinha ignorado por 2 anos. Chamou amigos, chamou Dona Lúcia. Todo mundo se reuniu no apartamento. Alice corria de um lado para o outro, animada. Beatriz estava na cozinha arrumando a comida. Gabriel ficou observando. Seu irmão André aproximou-se. Você está diferente. Gabriel olhou para ele. Estou. Está mais leve, mais feliz. Gabriel sorriu. Eu estou. André bateu no ombro dele. Fico feliz por você. Depois da Marina, eu achei que você nunca ia voltar. Eu também achei. O que mudou? Gabriel olhou para Beatriz, para Alice. Elas. A festa foi boa. Todo mundo comeu, bebeu, conversou.
No final da noite, depois que todos foram embora, Gabriel sentou com Beatriz na varanda. O céu estava cheio de estrelas. Foi uma noite boa, Beatriz disse. Foi. Eles ficaram em silêncio. Então Gabriel pegou a mão dela. Beatriz, eu tenho uma pergunta. Ela olhou para ele. Ele tirou uma caixinha do bolso, abriu. Um anel simples, de prata, com uma pedra pequena. Eu não sou perfeito. Eu ainda tenho dias ruins, dias que eu lembro da Marina e dói. Mas você me mostrou que dá para viver com a dor, que dá para ser feliz de novo. Você e Alice são a melhor coisa que já me aconteceu e eu quero passar o resto da vida com vocês. Então, casa comigo? Beatriz estava a chorar. Sim, sim, sim. Gabriel colocou o anel nela. Eles se beijaram. Alice apareceu na porta da varanda. Vocês vão casar? Gabriel olhou para ela. Vamos, se você concordar. Alice correu e abraçou os dois. Eu concordo! Eles ficaram assim abraçados, uma família de verdade. Nos meses seguintes, os preparativos do casamento começaram. Beatriz queria algo simples. Gabriel concordou, mas ele fazia questão de alguns detalhes. Queria que fosse especial. Queria que Beatriz se sentisse amada. Numa tarde, Beatriz voltou do trabalho cansada. Gabriel tinha preparado o jantar. Alice já estava na mesa. O que é isso? Beatriz perguntou. Jantar, Gabriel disse. Você trabalhou o dia todo. Deixa-me cuidar. Beatriz sentou-se. Comeu. Era macarrão com molho, simples, mas gostoso. Ficou bom, ela disse. Aprendi no YouTube. Beatriz riu. Sério? Sério, tem que começar de algum lugar. Alice também ria. Gabriel olhou para as duas, sua família, seu mundo. Numa manhã de domingo, Gabriel acordou antes de todos, foi até a cozinha e preparou o café da manhã. Panquecas, frutas, sumo. Levou na bandeja para o quarto. Beatriz ainda dormia. Ele encostou a bandeja na cama, sentou-se ao lado dela. Beatriz? Ela abriu os olhos devagar, viu a bandeja, sorriu. O que é isso? Café da manhã. Por quê? Porque eu quis. Ela sentou-se, comeu uma panqueca. Está delicioso. Gabriel sorriu. Bom. Eles ficaram ali comendo, conversando. Alice apareceu na porta. Posso comer também? Gabriel acenou. Ela pulou na cama. Os três ficaram ali comendo panquecas, rindo, sendo uma família. 3 meses depois, Gabriel e Beatriz casaram. Foi uma cerimônia simples, igreja pequena, poucos convidados. Alice foi a daminha. Ela levou as alianças, séria, concentrada. Quando Gabriel viu Beatriz a entrar, ele sentiu os olhos arderem. Ela estava linda, vestido branco, simples, flores no cabelo. Ela chegou até ele, sorriu. O padre começou. Gabriel mal ouviu. Só olhava para Beatriz. Só pensava em como ele tinha sorte. Quando chegou a hora dos votos, Beatriz falou primeiro. Gabriel, quando o Vinícius morreu, eu achei que tinha acabado, que eu nunca mais ia ser feliz, mas você apareceu e me mostrou que dá para recomeçar, que dá para amar de novo. Eu te amo e eu prometo estar ao seu lado sempre. Gabriel engoliu em seco. Beatriz, eu passei 2 anos morto, 2 anos achando que a vida tinha acabado, mas você e Alice me trouxeram de volta. Vocês me deram um motivo para viver e eu prometo cuidar de vocês, amar vocês, estar presente sempre. Eles trocaram alianças. O padre declarou-os marido e mulher. Eles se beijaram. Todo mundo aplaudiu. Alice correu até eles. Agora a gente é uma família de verdade. Gabriel pegou-a no colo. Sempre fomos. A festa foi pequena, mas foi feliz. Gabriel dançou com Beatriz, depois dançou com Alice. Dona Lúcia chorou o tempo todo. André fez um discurso. Eu achei que tinha perdido meu irmão, mas ele voltou. E eu agradeço a Beatriz e Alice por isso. Bem-vindas à família. No final da noite, Gabriel, Beatriz e Alice voltaram para casa. Alice adormeceu no carro. Gabriel carregou-a até o quarto, cobriu-a, beijou a testa. Boa noite, filha. Voltou para o quarto. Beatriz estava a esperar. Oi, marido. Gabriel sorriu. Oi, esposa. Eles se deitaram, ficaram abraçados. Você é feliz?
Beatriz perguntou. Gabriel pensou. Há 2 anos a resposta seria não. Há 1 ano seria talvez, mas agora sim, eu sou. Beatriz sorriu. Eu também. Eles adormeceram assim, juntos, completos. Meses se passaram, a vida continuou. Gabriel ainda trabalhava, mas agora saía cedo. Jantava em família, brincava com Alice, dormia abraçado com Beatriz e todos os dias ele agradecia. Agradecia por aquela tarde na cafetaria, por uma menina com um urso rasgado, por uma mãe cansada, mas forte, por ter tido a coragem de não ir embora. Numa tarde de terça-feira, Gabriel estava no escritório quando o telefone tocou. Era a escola de Alice. Senhor Andrade? Sim. Alice passou mal. Pode vir buscá-la? Gabriel levantou na hora. Já vou. Ele saiu correndo. Patrícia olhou surpresa. Ele nem explicou. Foi direto para o carro. Chegou na escola em 20 minutos. Alice estava na enfermaria, pálida, quieta. O que aconteceu? Gabriel perguntou. A enfermeira explicou. Ela estava a brincar e desmaiou. Acordou logo depois, mas achamos melhor ligar. Gabriel abaixou-se. Alice, você está bem? Ela assentiu. Só fiquei tonta. Vamos ao médico. Não precisa, papai. Precisa sim. Ele levou-a para o hospital, ligou para Beatriz. Ela saiu do trabalho correndo. Encontraram-se no pronto-socorro. O médico examinou Alice, pediu exames. Pode ser só cansaço, mas vamos investigar. Eles esperaram. 2 horas depois, o médico voltou. Os exames estão normais, foi só cansaço mesmo. Ela precisa descansar mais. Gabriel respirou aliviado. Beatriz também. Alice ficou quieta no colo da mãe. Eles voltaram para casa. Gabriel preparou sopa. Alice comeu devagar, depois foi dormir. Gabriel e Beatriz ficaram na sala. Eu fiquei com tanto medo, Beatriz disse. Gabriel abraçou-a. Eu também. Se acontecer alguma coisa com ela... Não vai acontecer. Mas e se, Beatriz? Olha para mim. Ela olhou. Nada vai acontecer. Ela está bem. Foi só cansaço. Beatriz encostou a cabeça no peito dele. Desculpa, eu só... Depois que perdi o Vinícius, eu tenho medo de perder mais alguém. Gabriel beijou a cabeça dela. Eu entendo, mas a gente está aqui juntos e vamos cuidar dela. Promete? Prometo. Eles ficaram abraçados em silêncio, juntos. Num sábado, Gabriel decidiu fazer um piquenique. Acordou cedo, preparou sanduíches, frutas e sumo, colocou tudo numa cesta. Acordou Beatriz e Alice. Vamos sair. Para onde? Beatriz perguntou. Você vai ver. Eles entraram no carro. Gabriel dirigiu até um parque grande. Tinha lago, árvores, grama. Ele escolheu um lugar debaixo de uma árvore, estendeu a toalha, colocou a comida. Alice correu até ao lago, viu patos, riu. Beatriz sentou-se ao lado de Gabriel. Foi você que preparou tudo isso? Foi. Por quê? Porque eu quis. Porque vocês merecem. Beatriz beijou-o. Obrigada. Eles ficaram ali o dia todo comendo, brincando, conversando. Quando o sol começou a pôr-se, eles deitaram na toalha, os 3 olhando para o céu. Olha, uma estrela, Alice apontou. Ainda não é noite, Gabriel disse, mas quando for, a gente vê várias. Alice pensou. O papai Vinícius está numa estrela? Beatriz olhou para ela. Está. E a Marina também. Gabriel engoliu em seco. Também. Então eles estão juntos, cuidando da gente. Beatriz olhou para Gabriel. Ele estava com os olhos marejados. É, ele disse. Estão cuidando. Alice sorriu. Que bom. Assim a gente tem 4 pais, 2 aqui e 2 no céu. Gabriel abraçou-a. Beatriz abraçou os 2. Eles ficaram assim até escurecer, observando as estrelas aparecerem, uma por uma, iluminando o céu. Numa noite de sexta-feira, Gabriel chegou em casa e encontrou Beatriz a chorar na cozinha. O que aconteceu? Perguntou. Ela olhou para ele. Nada. É bobagem, Gabriel. Ela suspirou. Hoje faz 3 anos que o Vinícius morreu. Gabriel sentou-se ao lado dela. Desculpa, eu não sabia. Não é sua culpa. Eu só...
Eu estava a lembrar de tudo. Você quer conversar? Beatriz abanou a cabeça. Não. Eu só queria que você soubesse que eu ainda penso nele, que eu ainda sinto falta. Gabriel pegou a mão dela. Eu sei. E tudo bem. Você não precisa esquecer dele para amar a gente. Beatriz olhou para ele. Você não se importa? Não. Ele fez você ser quem você é. Ele te deu Alice. Eu nunca vou competir com isso. Beatriz chorou mais, mas eram lágrimas diferentes, de alívio, de gratidão. Obrigada. Gabriel abraçou-a. Sempre. Numa tarde de domingo, Gabriel estava a arrumar o quarto de Alice quando encontrou uma caixa debaixo da cama. Dentro tinha fotos. Fotos de Vinícius, dele com Beatriz, dele com Alice bebê, dele sozinho. Gabriel olhou cada uma. Vinícius era bonito, sorriso largo, olhos gentis, parecia ser um bom homem. O que você está a fazer? Gabriel se virou. Alice estava na porta. Desculpa, eu achei essa caixa. Alice entrou, sentou-se ao lado dele. São fotos do meu papai. Eu vi, ele era bonito. Alice pegou uma foto. Vinícius segurando-a. Eu não lembro muito dele, só algumas coisas. O cheiro, o abraço, a voz. Gabriel sentiu o peito apertar. Você quer que eu te conte sobre ele? Alice olhou para ele. Você não conheceu ele? Não, mas a sua mãe conheceu e ela pode contar. E você pode lembrar. Alice pensou. Você não fica com ciúmes do seu pai? É. Gabriel abanou a cabeça. Não, ele era seu pai. Nada vai mudar isso. Eu só quero estar aqui agora com você. Alice abraçou-o. Você é um pai bom também. Gabriel abraçou-a de volta. Obrigado, filha. Naquela noite, Gabriel contou para Beatriz sobre a caixa. Você não ficou chateado? Beatriz perguntou. Não, por que eu ficaria? Porque, sei lá, ele estava aqui na nossa casa. Gabriel pegou a mão dela. Beatriz, ele sempre vai estar aqui. Ele está na Alice. Ele está em você. E tudo bem. Eu não quero apagar ele. Eu só quero somar. Beatriz chorou. Como você é tão perfeito. Gabriel riu. Eu não sou longe disso, mas eu aprendi com você, com Alice, que o amor não acaba, só se transforma. Beatriz beijou-o. Eu te amo tanto. Eu também te amo. No aniversário de Alice, Gabriel organizou uma festa. Chamou os amigos da escola dela, chamou a família, fez bolo, decoração, brincadeiras. Alice estava radiante, corria de um lado para o outro. Quando chegou a hora de cantar os parabéns, todo mundo se reuniu. Alice apagou as velas. Todo mundo aplaudiu. Faz um pedido, alguém gritou. Alice fechou os olhos, depois abriu. Já fiz. O que você pediu? Beatriz perguntou. Não posso falar, senão não se realiza. Mais tarde, quando a festa acabou e todo mundo foi embora, Gabriel perguntou. Você pode me contar o pedido agora? Alice pensou. Você não vai rir nunca. Eu pedi para ter um irmãozinho. Gabriel olhou para Beatriz. Ela estava vermelha. Alice! Beatriz começou. Por quê? Gabriel perguntou. Porque eu queria ter alguém para brincar e porque eu queria que você e a mamãe tivessem um bebê de vocês. Gabriel abaixou-se. Alice, você sabe que você é minha filha, né? Não precisa de sangue para isso. Eu sei, mas eu queria mesmo assim. Gabriel olhou para Beatriz, ela deu de ombros. Naquela noite, depois de colocar Alice para dormir, eles conversaram. Você já pensou nisso? Gabriel perguntou. Em ter outro filho? Às vezes. E você? Gabriel pensou. Eu nunca achei que ia ter filhos depois que a Marina morreu, eu desisti dessa ideia. Mas agora, com você, eu penso. E o que você pensa? Que eu queria, se você quiser. Beatriz sorriu. Eu quero. Sério? Sério. Gabriel beijou-a, e naquela noite eles começaram a tentar. Meses depois, Beatriz descobriu que estava grávida. Ela contou primeiro para Gabriel. Eu estou grávida. Gabriel congelou. Sério? Sério. Fiz 3 testes, todos positivos. Gabriel abraçou-a, girou-a no ar. A gente vai ter um bebê? Beatriz riu. Vamos! Eles contaram para Alice no jantar. Alice, a gente tem uma novidade, Beatriz disse. O quê? Você vai ter um irmãozinho.
Alice arregalou os olhos. Sério? Sério? Gabriel confirmou. Alice se levantou e abraçou os dois. O meu pedido se realizou. Os meses passaram. A barriga de Beatriz cresceu. Alice conversava com a barriga todos os dias. Oi, bebê, eu sou sua irmã. Eu vou cuidar de você. Gabriel também conversava. Oi, bebê, eu sou seu pai e eu já te amo. Beatriz só sorria, feliz, completa. Num dia de março, Beatriz entrou em trabalho de parto. Gabriel levou-a para o hospital. Alice ficou com Dona Lúcia. Foram 12 horas de trabalho de parto. Gabriel ficou o tempo todo ao lado de Beatriz, segurando a mão dela, encorajando. Você consegue. Eu não consigo. Consegue sim. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Beatriz apertou a mão dele. Não me solta nunca. Quando o bebê nasceu, era um menino. Gabriel cortou o cordão. O médico colocou o bebê no peito de Beatriz. Ela chorou. Gabriel chorou. Ele é perfeito, Beatriz disse. É. Gabriel concordou. Eles escolheram o nome juntos. Henrique. Quando Alice conheceu o irmão, ela ficou encantada. Ele é tão pequeno. Era assim que você era? Beatriz disse. Alice tocou a mão dele. Henrique agarrou o dedo dela. Ele gosta de mim? Gabriel olhou para sua família. Beatriz na cama, cansada, mas feliz. Alice encantada com o irmão. Henrique dormindo. Ele nunca imaginou isso. Nunca imaginou que depois de perder tudo, ele ia ganhar tudo de novo. Naquela noite, Gabriel ficou no hospital. Sentou na poltrona, olhou Beatriz e Henrique dormindo. Pensou em Marina, em como ela queria isso, em como ela nunca teve a chance. E ele sentiu uma paz estranha, como se ela estivesse ali, dizendo que estava tudo bem, que ele merecia isso, que ele podia ser feliz. Dias depois, eles voltaram para casa. A vida mudou de novo. Mamadeiras, fraldas, noites sem dormir. Mas Gabriel não reclamou. Ele acordava com Beatriz, ajudava, cuidava de Henrique enquanto ela descansava. Alice ajudava também. Pegava fralda, pegava toalha, cantava para o irmão. Você é uma irmã incrível, Gabriel disse. Alice sorriu. Eu aprendi com você. Gabriel abraçou-a. Numa madrugada, Gabriel estava com Henrique no colo. O bebê chorava. Ele andava de um lado para o outro cantando baixinho. Beatriz apareceu na porta. Eu posso ficar com ele? Gabriel abanou a cabeça. Eu fico. Você precisa descansar. Você também. Eu estou bem. Beatriz se aproximou, ficou ao lado dele, olhando o Henrique. A gente fez isso, ela disse. Fizemos. A gente fez uma família. Gabriel olhou para ela. Fizemos. Eles se beijaram. Henrique parou de chorar. Dormiu. Gabriel colocou-o no berço, voltou para o quarto com Beatriz. Eles se deitaram, abraçados. Obrigada, Beatriz sussurrou. Por quê? Por tudo. Por não ter ido embora naquele dia, por ter consertado o ursinho, por ter ficado. Gabriel apertou-a. Obrigada por ter me deixado ficar. Eles adormeceram juntos, completos, felizes. Meses depois, num sábado de sol, Gabriel, Beatriz, Alice e Henrique voltaram à cafetaria, a mesma onde tudo começou. Eles sentaram na mesma mesa. Alice pediu chocolate quente, Beatriz pediu café. Gabriel também. Henrique dormia no carrinho. Por que a gente sempre volta aqui? Alice perguntou. Gabriel olhou à sua volta. Porque foi aqui que tudo começou. Foi aqui que você me pediu ajuda com o ursinho e mudou tudo. Alice pensou. E se eu não tivesse pedido? Então eu teria continuado perdido. Mas você não está mais perdido. Gabriel olhou para Beatriz, para Henrique, para Alice. Não, eu estou em casa. Alice sorriu. Que bom. Eles ficaram ali conversando, rindo, sendo uma família. Quando levantaram para ir embora, Gabriel olhou para trás, para a mesa onde tudo tinha começado, onde uma menina com um urso rasgado tinha mudado tudo. Ele sorriu. Beatriz pegou a mão dele. No que você está a pensar? Em como a vida é estranha, como a gente nunca sabe o que vai acontecer, como um momento pode mudar tudo. Beatriz apertou a mão dele. E você se arrepende? Gabriel olhou para ela, para os olhos castanhos que ele amava.
De nada, nem de um segundo. Eles saíram. Alice pulava na frente segurando o carrinho de Henrique. Beatriz caminhava ao lado de Gabriel. O sol estava alto, o dia estava bonito, e Gabriel Andrade, que tinha passado 2 anos morto, finalmente estava vivo. Finalmente tinha encontrado o que procurava. Não solidão, não trabalho, mas numa cafetaria barulhenta, com uma menina que pediu ajuda, com uma mulher que aceitou ser amada, com uma família que ele nunca imaginou ter. E quando Alice se virou e gritou: "Papai, vamos ao parque!", Gabriel sorriu, porque aquela palavra, aquela simples palavra, era tudo. Era o motivo de ter acordado naquele dia na cafetaria. Era o motivo de não ter ido embora. Era o motivo de ter ficado. E ele respondeu com o coração cheio, com a alma em paz: "Vamos sim, meu amor. Vamos todos juntos."